14 de agosto, domingo, a todos os papais que nos assistem, um ótimo Dia dos Pais. Vamos fazer o estudo hoje do índice Bovespa e também desses seguintes papéis aqui, ó, Petri 4, Prio 3, RRP3, depois a Vale 3. Três papéis que eu destaco e até coloco aqui também cuidado para não comprar topo, Cielo, Banco do Brasil e TSA4. E na sequência vamos ver vários pedidos, né? CSN, Redditor, EQTL3, KLBN11, depois alguns papéis do setor de e-commerce e tech, tecnologia, Magazine Luiza, Via, Cash 3, TOTS 3 e Pose 3. Com relação ao índice Bovespa, caprichosamente o índice no gráfico diário para na região, fecha, né, na última sexta-feira, nos 112.764 pontos, que foi um topo aqui deixado no começo de junho e um topo aqui deixado no final de maio. Um topo duplo que depois sinalizou toda essa queda que acabou se confirmando no índice. Eu imagino que nessa região existe uma alta probabilidade de termos uma resistência significativa. Vai ter muita briga aqui para continuar subindo. Pelo menos é o que eu avalio, tá, pessoal? O índice está bem afastado das médias, tanto da de 21, linha roxa mais fraca, quanto tanto a de 9, né, que é a linha roxa mais fraca, quanto a de 21, que é a linha roxa mais forte. Vejam que isso sinaliza que todos os papéis que tenham uma alta correlação com o índice Bovespa também podem estar esticados. Tem que tomar cuidado para não comprar topo, não comprar em regiões de topo. Tá? O índice sobe muito forte com aumento de volume, dando sustentação a essa perna de alta. Vejam que o volume justifica, ele dá sustentação a essa alta forte. Sempre olhem o volume, tá, pessoal? Caso o índice rompa, né? Pode romper aqui já na semana que vem? Sim, pode. O mercado faz o que quer com o preço. A próxima resistência, na minha opinião, 114,327 pontos. Se houver uma realização, tá? Que seria saudável nesses níveis aqui, como está longe das médias, uma realização. Topos rompidos, né? 111,383 é um possível ponto de suporte. Depois ali na faixa do 110,438. Depois na região da média de 9, 107,817. Seria saudável uma realização de curto prazo, para que quem não entrou possa avaliar uma entrada. No semanal, o que nós observamos? Uma, duas, três, 4 semanas de alta. O índice no semanal cruza para cima da média de 21, isso é muito positivo e ainda rompe uma linha de tendência de baixa, isso é muito positivo também. Tá? O que nós esperamos aqui nesse tempo gráfico? Bom, depois de 4 semanas de alta, tá, seria interessante ocorrer aqui uma realização de curto prazo ou uma lateralização, que é uma realização no tempo, né? Seria melhor ainda. Por quê? Porque ele chega numa região de resistência. Então, uma realização aqui no semanal, se vier, existe uma probabilidade de que venha até o 107,600. Se vier, tá? Uma realização com queda, né? O que nós observamos aqui? Média de 9 já aponta para cima, média de 21 quase estabilizada, volume sobe, da sustentação a essa alta. Nesse tempo gráfico, a principal resistência é aqui no 116,239 de curto prazo, depois 118,700 e depois 121, que foi o topo deixado em abril. Tá? Mas lembro a vocês, o ideal seria uma realização e depois uma perna de alta. Tá? Monto fazendo uma onda 3 para cima. Né? Petri 4 no gráfico semanal, muito longe das médias. Tá? Preço lá em 31,71, a média mais perto, a média do especulador de 9 períodos em 25. Isso aqui tudo é o tamanho do risco para quem pretende entrar no papel agora. Tá? O volume aumenta, dá sustentação a essa alta aí nas últimas 4 semanas. É um gráfico bonito. Vejam que no diário, Petri 4 pula para cima da média de 21 ali em julho, né?
e desculpa, pula para cima da média de 9 e a média de 9 passa a ser a referência, né, o suporte dessa alta. Toda vez que toca na média de 9 volta a subir forte. Isso aconteceu na última sexta. Infelizmente, quando o papel sobe, ele faz uma realização. Vamos voltar lá para o gráfico diário. Quando o papel toca na média de 9, num único pregão ele volta a subir e sobe tudo que poderia subir numa operação de swing, né? Então ele dificilmente permite uma entrada. Eu imagino que quem acompanhou esse papel, ou quem entrou, o fez lá pelo gráfico de hora em hora, tá? Aqui nesse rompimento aqui, ó, né? Bom, com relação a Petri 4 para swing, é hora de entrar? Na minha opinião, não. Mas essa é a minha opinião, você pode ter uma avaliação diferente. Por que não é hora de entrar? Porque o papel está muito longe das médias, dificulta o manejo do risco. Quem está no trade, imagino que está aí ganhando um dinheirinho, já está pensando em botar dinheiro no bolso, né? Quem compra para trade. Não estou aqui olhando fundamentos. Fundamentos é uma outra história, um outro tipo de análise. Tá? Na minha opinião, a melhor entrada de acordo com uma compra técnica foi aqui nessa região de 28,36, certo? Então, embora as médias apontem para cima, o volume sobe, o gráfico tecnicamente está muito bom, entrar agora é assumir muito risco, na minha opinião. RRP3, Petroleira 3R. Esse aqui é uma petroleira que está um pouquinho com mais dificuldade para subir. Rompeu uma lateralização no pregão, mas fechou abaixo. Então podemos dizer que se romper 35,80, pode-se avaliar uma entrada com. O problema é que a resistência, né, o possível alvo aqui 36,86 já é uma resistência. Depois 37,52 já é outra resistência. Quer dizer, ele rompe aqui, logo em cima pode enfrentar resistência. Isso é ruim. O ideal seria esperar o rompimento de 37,56, porque aí a próxima, lá em 39,86, de repente lá em 42,41, 43. Eu quero mostrar para vocês aqui que tem gráficos de outras petroleiras, no caso privadas, que são um pouquinho melhores. Tá? Vejam que a média do especulador já cruza para cima da média de 21, isso é positivo, né? E o que falta é o volume melhorar. PRIO, PetroRio, no gráfico diário, esse aqui já foi, né? A compra foi aqui em 24,58. Está subindo, encontra resistência imediata, na minha opinião, 26,32, depois de 26,84. Quem pensa em comprar PRIO, PetroRio para swing trading, o ideal seria o papel retornar até os topos rompidos, 25,10, ou de repente até a média de 9, 24,48. Retornando e depois voltando a subir, pode-se avaliar uma entrada. O problema de PRIO é isso aqui, ó. O papel sobe e o volume cai. Isso é uma divergência. O ideal seria que o volume estivesse subindo, que nem lá em Petrobras, né? Com o papel subindo. Tá? Então essa é uma dificuldade que o papel tem, né? O volume ele não acompanha a alta. Tá? Isso é um pouco perigoso. E depois temos, vamos ver aqui a nossa listinha. Agora vamos olhar o gráfico de Vale 3. Olha, gente, a Vale fez um movimento aqui que parece positivo, porque sobe, testa fundo e faz uma perna de alta, uma onda 3 para cima, armou pivô, tudo certo, né? O volume aumenta um pouquinho. O que é positivo também? É média de 9 cruza para cima da média de 21. Tá? Ou seja, o movimento especulativo de curto prazo está aqui comprador no papel, né? Isso é o que nos informa o gráfico. Tá? O problema é que essa perna de baixa aqui foi muito forte, e a gente gosta quando o papel faz uma perna de alta, um teste de fundo curtinho e uma onda 3 grande para cima, do tamanho da onda 1. Tá? Então agora tem elementos positivos aqui no gráfico, né? Como cruzar para cima da média de 21. Tá? Isso não ocorria desde junho. Né? Eu lembro a vocês que a média de 21 estava sendo a resistência do papel. Agora a Vale rompe a média de 21, positivo. Tá?
Só que o papel chega num ponto aqui de resistência, 70,73. A outra resistência imediata, 70,71. Então seria interessante que o papel agora aqui ou andasse de lado, uma correção no tempo, ou caísse até níveis, até pontos de até topos rompidos, né? Esse topinho aqui, ó, essa faixa de 68 com 67, seria um ponto interessante para a Vale fazer um recuo e depois voltar a subir. Uma vez o papel voltando a subir e rompendo a resistência de 70 com 80, a próxima, na minha opinião, é 71 com 90. Por quê? Nós temos um gap aqui na esquerda do papel, ó. A parte superior do gap é uma resistência. Rompendo, fechando aquele gap, a outra resistência é 74 com 28. Esse topo aqui, ó, tá? Mas a Vale começa a ficar um papel, na minha opinião, um pouquinho melhor do que estava nas semanas anteriores. Suporte mais importante, na minha opinião, 63,73 e 63,08. Esses níveis aqui, certo? O que falta melhorar em Vale é esse volume. Esse volume precisa tornar consistentemente mais alto para sustentar uma alta forte aqui do papel, tá? Mas voltou a ficar interessante de novo. Não é um gráfico bom, mas pode melhorar. Lá no semanal da Vale, vejam vocês que tem espaço aqui, ó, 70 com 80 é resistência de curto prazo, depois 74 com 51, depois na média 76 com 70, uma resistência bem importante. Gostaríamos de ver nesse tempo gráfico um pivô, tá? Assim como foi aqui, ó, né? Olha aqui, sobe, lateraliza e depois faz tudo isso aqui, né? Seguindo, cuidado para não comprar topo. Eu coloquei aqui no nosso roteiro, Cielo. Quem está no trade, ótimo, né? Esse aqui é o semanal. Olha como está longe das médias. É hora de entrar? Na minha opinião, não. Diário, é hora de entrar? Também não, afastado das médias, tá? A Cielo fez um movimento muito bom aí de alta. Quem está no trade está de parabéns. Quem ganhou um dinheirinho também está de parabéns, né? Só que agora o ideal seria esperar o papel recuar, pelo menos até aqui a região das médias, 4,94 de repente, né? Vejam que o volume aumentou e deu sustentação a toda essa alta, tá? O papel, uma das melhores, se tornou um dos melhores papéis aí do ano, né? Pulou lá da região do R$ 1, né, para 5, tá? E vejam aqui, ó, que o papel toca num topo. Vamos fazer uma. Deixa eu mostrar melhor aqui para vocês. Vejam que em junho de 2020 tem um topo aqui, tá? Vejam que o papel ele toca naquele topo, então isso aqui é uma região de resistência significativa, tá, pessoal? Essa faixa aqui de 5,33, tá? E vejam também que Cielo fecha um gap deixado lá em março de 2020, ok? Vamos agora ver o gráfico de. Então aqui vale o que eu estava mencionando para vocês, cuidado para não comprar uma região de topo, tá? Deixa eu só limpar aqui o gráfico, olha aqui, ó. Está numa região muito afastado das médias, tá? O mesmo raciocínio vale para BBAS3. BBAS3, Banco do Brasil. O balanço veio bom, dividendos bilionários, tá? Tudo ótimo, tudo perfeito. Só que o papel ele sobe muito forte, né? Para um banco estatal, principalmente 5% já vinha subindo, né? É hora de comprar? Na minha opinião, não, porque está muito longe das médias, né? Comprar agora é assumir um risco muito grande. Para quem gosta de fazer manejo de risco, a gente não gosta de um risco de 11%, tá? O ideal seria ter comprado aqui quando estava perto das médias, né? Aqui embaixo, ou no rompimento desse topo, tá? E para onde caminha agora o Banco do Brasil, né, gente? Ele já chegou numa região ali de resistência, olha aqui, ó.
aquela região ali de fevereiro de 2020, e o topinho 45,14 é um ponto de resistência significativo para esse papel, está bem lá pertinho, certo? Não vejo nada a fazer, cuidado para não comprar topo. E TSA4 é um outro papel também que disparou, a holding Itaúsa, né? Sobe, lateraliza, rompe a lateralização para cima. Onde é que foi a melhor compra? Aqui, né? 8,76 ou um pouquinho aqui embaixo, 8,69. O volume sobe, dá sustentação a essa alta, mas é hora de comprar? Na minha opinião, não. Logo ali em cima tem resistência, ó, 9,62. O ideal seria o papel fazer uma realização. Lembrando que Itaúsa divulga balanço nesta segunda-feira após o fechamento do mercado. Tá? Dos grandes bancos, né, quase todos subiram muito. Vamos dar uma olhadinha rápido no YouTube aqui, 4, mesma coisa, né? É um gráfico espelho de Itaúsa. Só que esse aqui rompeu a resistência ali da faixa dos 26,37, já tocou noutra, né? 26,80, olha aqui, ó. Tá? Se continuar subindo, 27,97 é uma resistência importante de curto e médio prazo, é um topo deixado lá em março deste ano. Ok? Seguindo o nosso estudo, agora vamos ver aqui CSNA3, Siderúrgica Nacional. O que nós podemos dizer de CSN? Esses papéis caíram forte desde junho e agora, pessoal, o papel sobe, testa fundo e lança uma onda 3 para cima. Tá? O volume aumenta, dá sustentação a essa alta, papel fecha um gap, tudo bonito, mas para quem está no trade. Para quem está fora do trade, o ideal seria ou o papel andar de lado ou fazer uma queda, né? Até essa faixa aqui dos topos rompidos. 15,80 é um ponto de suporte, 15,39 o outro. O ideal seria o papel recuar até esses níveis. Recuando até esses níveis e voltando a subir, com o volume subindo, tá? Caso haja o rompimento de 16,77, a próxima resistência, possível alvo ali no de curto prazo, 17,46. Se continuar subindo, pode buscar ali 18,53, 19,09. Mas o ideal, ressalto, é que o papel faça uma correção antes, para quem não está no trade poder entrar. Tá? Começa a fazer fundos cada vez mais altos, vamos ver se o papel começa a inverter, o que era uma queda passa a ser uma alta. Sobre CSN era isso, RDOR 3, Redditor, rede de hospitais, setor de saúde. Olha aqui, ó, o papel desaba, né, desde 25 de março, começou a desabar antes, né? Foi lá em agosto do ano passado, há um ano mais ou menos. Agora o papel parece aqui que está começando a inverter essa tendência. O que era baixa passa a ser alta. Como é que a gente identifica isso? Primeira coisa, o papel arma um pivô, testa fundo. Olha o testezinho de fundo bem curto aqui, ó. Como eu falei para vocês, né? O, o teste de fundo que a gente gosta é após uma perna de alta, uma ondinha curtinha para baixo, né? A que a Vale fez foi uma onda grande para baixo, uma perna de alta muito forte, uma perna de baixa muito forte, né? Então olha aqui, ó, sobe, testa fundo e olha que maravilhosa onda 3 para cima, tá? Tá pertinho de uma região de resistência em 37,94. Por quê? Porque tem um topo aqui na esquerda. Esse topo é uma resistência, toca ali e tende a cair. É hora de entrar? Na minha opinião, não. Tem que esperar tocar naquela resistência, ou esperar o papel acumular, ou cair um pouquinho, tá? Suporte tem aqui na faixa de 34,36 por ali, né? É um suporte. Então, esperar o papel recuar ou ficar consolidando mais um pouquinho, tá? Média de 9 cruza para cima da média de 21. O papel rompe uma linha de tendência, né? Rompe uma linha de tendência, tá? Aqui, ó. Se nós considerarmos essa faixa aqui, é uma linha de tendência que vem desde agosto do ano passado.
Aqui ele não rompeu se nós estendermos essa linha de tendência de um ano para cá, né? Mas está pertinho. Então podemos dizer que tem uma resistência significativa ali em 37. Tem que romper. Para mim tem que romper 38. É o ponto a ser rompido. Porque aí estará rompendo uma linha de longo prazo, uma LTB de longo prazo. Certo? RDOR é isso. EQTL3, também um outro papel que foi pedido para nós estudarmos, deixou um martelo num fundo. Martelo, para quem gosta de estudar padrão de candlestick, quem estuda só o candle em si, né, e faz trade com isso, o nome disso é padrão de candlestick, estudo de padrão. Martelo num fundo, volume alto, isso é significativo, sinaliza altas aqui, tá? Resistência, alvo 26,01. Então, como é que opera isso aqui, né? Tem que deixar um próximo candle aqui de fechamento acima da máxima anterior, tá? Acima de 24,51. Fazendo isso é um indicativo de que poderá buscar, né, aumenta a probabilidade de buscar o topo lá em 26, certo? O papel vinha subindo forte, fez uma correção. Vamos lá, para quem gosta de contar ondas de Elliott, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Essa onda 4 veio muito forte, tá? Mas ela não rompe o topo da onda 1. Vamos lá. Se considerar a sombra, ela toca aqui, né? Da onda 1 para a onda 2. Vamos ver se faz a 5 para cima. Tá? Não é bem Elliott, né? Porque essa onda 4 veio muito forte. Elliott é isso aqui, ó, onda 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Mas esse martelo num fundo, ele é bem significativo, eu ficaria de olho nisso, tá, pessoal? EQTL3 é isso, KLBN11, Clabin, KLBN11. Olha só, sobe, lateraliza, rompe a lateralização, quase que um maroboso aqui, né? Rompeu, o volume aumentou um pouquinho. Vejam que essa região aqui que ele rompeu é uma resistência 20,10 de curto prazo, mas logo em cima já tem outra, 20,29 é uma região de resistência, ele caprichosamente parou ali, tá? Um topo deixado em junho, o papel agora vai ter que romper isso aqui, ó. Tá? Então vamos lá, o ideal seria que esse papel rompesse 20,30, porque aí tem aqui, ó, 20,91, 21, 21,29 e a principal resistência lá em 22, que dada por esse topo deixado no começo de junho deste ano. Tá? Não estou dizendo que vai buscar aquela resistência, aquele alvo. Estou dizendo que é um papel interessante porque ele começa a romper, se ele romper, né, se ele romper essa resistência de curto prazo, mas o volume tem que estar crescente, tá, pessoal? Esse volume aqui não tem ajudado muito em Braskem. Outra coisa também é que o papel começa a fazer os fundos cada vez mais altos, então parece estar invertendo uma tendência. Tem que verificar se ele vai romper esse nível aqui com volume crescente. Se o volume estiver baixo e romper, desconfiem do rompimento. Tá? É um gráfico bom, bonzinho, não é dos melhores. Magazine Luiza. Muita gente pedindo para estudarmos Magazine Luiza. Papel do setor de e-commerce, varejo, também tecnologia, já que investe fortemente ali no e-commerce, né? Esses papéis todos de e-commerce e tecnologia subiram forte, com os juros futuros retrocedendo, então a expectativa de que o aperto monetário esteja chegando ao fim. Isso tem bombado esses papéis do setor, tá? Papéis que estavam com quedas cada vez mais fortes à medida que a Selic foi subindo, esses papéis foram caindo. Normal, porque são papéis que são muito sensíveis a juros altos, né? Custo de capital para eles aumenta. Olha aqui, ó. Onda 1, 2, Later 3, lateraliza e na última sexta rompe a lateralização, rompe 3,48. Difícil aproveitar isso aqui, porque esse rompimento ocorre
No gráfico diário, num pregão só, ocorreu uma alta aqui que serviria para uma operação de swing, né, 17%. Então, para quem olha o gráfico diário, fica muito difícil aproveitar isso aqui. Tá? Lá no gráfico semanal, talvez no gráfico de hora em hora, talvez fique mais fácil. Né? Certo? O volume monstro e o papel deixa uma vela de alta muito forte. A questão é hora de entrar para swing? Tá? Eu imagino que não, porque a entrada foi aqui, está fora de timing. 3,41, teve que ser feita uma entrada durante o pregão, 3,47. Tá? Isso não significa que você está perdendo um trade. Tá? O mercado sempre vai lhe dar oportunidades. Então, o que pode acontecer aqui? Né? O papel pode buscar aqui 3,67 é um 3,66 é uma resistência de curto prazo, 3,79 é outra, 3,98 R$ 4 é outra e 4,13 é outra. Tá? São níveis de resistência, possíveis alvos dados por esses topos, sendo que a principal é em 4, que é um topo deixado em maio. É um papel que começa a ficar interessante, não há dúvidas disso, porque depois de derreter, ele vem fazendo pela primeira vez, né, em meses, o papel vem fazendo essa sequência de fundos cada vez mais altos. Isso é positivo. Olha que o papel está persistentemente acima da média de 21, isso é positivo. Tá? E o papel arma um pivô aqui também é positivo. Certo? Só tem que calibrar agora a melhor entrada disso para uma operação de swing. Tá? É um papel também de, como vale aí em torno de R$ 3,50, é um papel que tem qualquer variação em centavos significa uma variação percentual muito grande. A questão é onde vou colocar o meu stop. Tá? É difícil trabalhar com stop curto, aquele stop de 5% que a gente gosta, né? Tá? Stop financeiro. Então tem que trabalhar com stop técnico, o que exige aí uma possibilidade de perda muito grande, caso o papel caia. Então, gente, o ideal é colocar nesses papéis, Magazine Luiza, Via, qualquer papel de tecnologia que vale aí 3, 4, R$ 2, o capital de risco, aquele dinheirinho que se você perder não vai lhe fazer muita falta, certo? É o chamado manejo de risco também na carteira. Tá? Não dá para vir aqui e botar uma quantia muito grande que você tem sobrando num único papel. É muito risco, é assumir muito risco. Tá? O mercado vai lhe dar tempo para comprar, então tenha calma, nada de compras por impulso. Certo? Vamos comprar tecnicamente aqui quando ele der chances. Tá? É um papel altamente volátil, todo cuidado é pouco, porque volatilidade é uma palavrinha bonita para risco. É o que eu sempre falo. Então, gente, esse papel aqui, ele tem esses níveis de resistência, né? E quais são os níveis de suporte? 3,48 é um, esse topo rompido. Os outros, 3,39. Tá? Os outros aqui, ó, o outro aqui em 3,13 e o outro na média. 2,94. Vejam que no último pregão da sexta ele foi de 2,94 a 3,58. Uma volatilidade monstruosa. Tá? No semanal, o papel ainda tem um espacinho para subir e, na minha opinião, resistência aqui na faixa dos R$ 4, por onde passa a média de 21 períodos no semanal. Tá? Já vou olhar o gráfico semanal de Via 3, que foi um outro papel pedido. Vejam que a Via já cruza para cima da média de 21, o que é positivo. Olha aqui, ó, nesse tempo gráfico, onda 1, onda 2 e onda 3. O volume aumenta, dá sustentação a 2 semanas de forte alta, 19% e 11%. Qual é a resistência principal no semanal da Via? 3,39. Resistência dada por esse topo deixado ali em fins de maio. Ok? No diário, Via Varejo, é um papel também interessante porque ele sobe, testa fundo, volta a subir, lateraliza e na última sexta sobe fortemente, 13%, já está pertinho ali daquela resistência de 3,39. Resistência dada por esse topo aqui. Tá? O volume sobe forte, dá sustentação a essa alta. Que pena que foi num único candle.
para quem olha o gráfico diário, fica difícil de aproveitar isso, né? Para quem entrou lá pelo gráfico de hora em hora no rompimento aqui de 3,06. Tá? O ideal seria, de repente, esses papéis que têm uma movimentação muito grande, olhar no gráfico de hora em hora. Tá? Tem que ficar olhando, não tem outro jeito, ou você monta o setup de acordo aí com o seu home broker. Tá? Bom, gente, a resistência aqui, então, na minha opinião, é 3,39, tá? Relativamente perto, né? Isso pressupõe aí, se o papel continuar subindo, ali um ganho de no máximo 6%. Agora, resistências, né? Vamos limpar aqui esse gráfico. Na minha opinião, 3,07 é um ponto de resistência, não, suporte, né? Hoje eu estou trocando as palavras, tá? Desculpem, viu, pessoal? A cabeça está um pouquinho cansada. 3,06 é um ponto de suporte, caso o papel realize, né? Todos os topinhos rompidos aqui, ó, 3,02, 3, nas médias, né? 2,82 é um ponto de suporte também, tá? Para quem espera uma realização até esses níveis, seria interessante se ele realizasse e voltasse a subir. Aí você avalia uma entrada. Aquilo que eu falei para a Magazine Luiza vale para a Via. Depois de muito tempo, o papel consegue fazer fundos cada vez mais altos, tá? De uma forma persistente, o que sugere é que um início de uma inversão, que foi uma queda violenta, pode passar a ser uma alta de curto prazo. Eu não estou dizendo que o papel vai voltar de novo lá para os R$ 11, tá? Não, nesse momento não. Mas é um indício de que podemos estar diante de uma reversão da tendência, tá? Indício, tá, pessoal? Precisamos de outros, né, indícios. Cash 3. O outro indício é que a economia volte a melhorar um pouco, né, no termos de inflação alta prejudica e impacta fortemente o consumo, né? Então, se o juro o ano que vem puder reduzir um pouquinho, né? O problema é que o cenário está bem nebuloso, ainda não sabemos para onde caminha, né? Juros e inflação depende muito aí do que acontecer após as eleições. Olha aqui, ó, papel Cash 3, né? Sobe, testa fundo, está testando fundo aqui, tá? Na minha opinião, o papel tem que romper 1,43. Rompendo, próxima resistência 1,50. Se romper 1,50, ele estará fechando um gap e a próxima parada 1,53, parte de cima do gap, é um ponto de resistência, tá? O volume aumenta e o papel consegue fazer aqui fundos cada vez mais altos. Sugere também que pode estar começando a inverter essa forte tendência de baixa iniciada em julho do ano passado, há um ano. Tá? É um papel do setor de tecnologia, né? Cash 3. Então, se beneficia também aí dos juros futuros recuando. Tá? Muito cuidado com esse papel, porque vale pouco. Qualquer variação em centavos significa uma variação percentual muito alta. Trabalhar com stop financeiro de 5% aqui é pedir para levar stop. Então tem que ter uma outra estratégia e tem que ter um capital de risco aqui, né? Tem que botar o capital de risco aqui, aquele dinheiro que se você perder não vale fazer falta, tá? O suporte desse papel é na média, tá? De 20, de 9, 1,25, depois 1,21, depois a média de 21, 1,15. TOTS, também setor de tecnologia, TOTS3. Papéis que subiram forte durante a semana foram bastante pedidos aqui para nós estudarmos. A TOTS foi embora, né, no gráfico diário aqui não oferece também entrada porque está longe da média, né, bem longe, né? Teria que esperar o papel fazer um recuo, de repente até essa faixa de 29,72, tá? Certo, pessoal? Não vejo entrada no papel, graficamente está bom para quem está no papel, tá? O volume subiu, papel disparou, né? Mas o ideal seria um recuo, né? Ou uma consolidação aqui, uma lateralização no tempo, né? Compras só e somente só se romper 31,15 após uma realização. E positivo, pose 3, positivo. A positivo dispara, né? Olha aqui, ó.
fez um pivô aqui embaixo, fez onda 1, 2, 3, subiu muito forte, volume monstro, é hora de comprar positivo. A média mais perto 8,10, o preço 9,80. Comprar agora você estará assumindo um risco de pelo menos 17%. É muito risco, né? Então, o papel está lindo para quem está no trade, para quem está ganhando dinheiro. Imagino que alguns já vão colocar aí o lucro no bolso. Não é para quem não está no papel, não vejo hora de entrar. Tem que esperar aí um recuo, tá? Uma queda de curto prazo. Esse papel, se continuar subindo, 10,14 é um ponto de resistência de curto prazo e 10,95 esse topo aqui, ó, é a principal resistência, tá? Um topo deixado ali em dezembro de 2021, certo? Então não vejo nada a fazer em pose 3 para quem está fora do trade. Pessoal, por hoje era isso. Desculpe me alongar um pouco ou muito, né? E nos vemos no próximo domingo, tá? Desejo a todos uma ótima semana.